Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do nossa Alta Performance SA. Aqui o canal onde eu compartilho com você, profissional de RH, dicas práticas para você se desenvolver e se tornar um expert na área de remuneração e gestão de performance. Meu nome é Reinaldo Bastos e hoje nós vamos falar sobre 9 dicas para você crescer na carreira de RH. Se você tem a ambição de crescer profissionalmente, fica comigo até o final desse vídeo, porque inclusive eu tenho uma dica bônus para tornar sua jornada de crescimento profissional mais fácil. Agora, vamos lá para o computador que eu vou compartilhar o que eu preparei para vocês no dia de hoje. Bom, pessoal, então como eu comentei com vocês, hoje eu vou dar 9 dicas para quem quer crescer na carreira de RH. Fica comigo até o final, que no final, inclusive, eu vou dar uma dica bônus para vocês, para quem ficar até o final. Então, 9 dicas para quem quer crescer na carreira de RH. Antes da gente entrar nas 9 dicas, tem uma pergunta para vocês. Você tem ambição profissional? Essa é uma pergunta importante porque muitas vezes a gente tem receio de ter ambição profissional, de ter ambição. A conotação da ambição, muitas vezes, ela é negativa. As pessoas veem a ambição como algo negativo, algo ganancioso, como se fosse algo prejudicial para os outros. E, na minha opinião, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Você ter ambição profissional significa, inclusive, que você tem intenção de crescer, intenção de ter um alcance maior sobre as pessoas. Você gerar mais resultado, gerar mais impacto a partir do seu trabalho. Então, se você tem ambição profissional, eu vejo isso como algo muito positivo, tá? E, inclusive, essa ambição que geralmente vai te dar energia para que você cresça e você siga na jornada do crescimento. Primeira coisa para a gente tirar da nossa frente, o obstáculo para tirar é esse pensamento de que ambição é algo que é ruim. Tá? Obviamente, como qualquer coisa, você pode direcionar essa ambição. Você pode usar essa ambição de maneira positiva ou direcionar essa ambição, a energia dessa ambição para construir algo negativo. Mas isso acho que tem muito mais a ver com a direção que você dá para essa ambição, para essa energia, do que com a ambição em si. Então, vamos lá para a primeira dica. Primeira dica é: comece pelo início. E o início aqui é definir metas para a sua carreira. Então, uma vez que você define metas, é o primeiro passo e é muito importante. Até porque tem uma célebre frase que diz: para quem não sabe aonde pretende chegar, qualquer caminho te convém. Então é muito importante, com a meta, você definir aonde você quer chegar. E aí uma diferença importante para a gente marcar aqui é: você ter um objetivo na sua carreira não necessariamente faz com que você tenha metas. Qual a diferença de meta e objetivo? Elas são muito similares, mas a meta ela tem algumas características que tornam o objetivo mais específico e mais trackable, que é possível de você, no final do dia, no final do período, você entender: ok, eu atingi, fazer um checklist para entender se você atingiu ou não atingiu aquele objetivo. Se você tem isso tudo muito específico, muito bem descrito, você pode chamar de meta ao invés de um objetivo. E, na minha avaliação, a meta ela é mais poderosa que o objetivo. E aí, mas como é que você faz para definir essa meta? Que tipo de características esse objetivo tem que ter para que ele seja uma meta e não apenas um objetivo? E aí, eu particularmente gosto de usar o método SMART, fazer uma verificação para ver se as minhas metas cumprem os requisitos para que ela seja considerada uma meta SMART. E aí, Reinaldo, o que é uma meta SMART? Na verdade, vamos começar pelo início. Uma meta SMART, o SMART é um acrônimo para palavras em inglês que significam S de specific, que é específico em inglês, M de measurable, que é mensurável, A de attainable, que significa atingível, R de realistic, que é realista, ou seja, é uma meta realista, e T de timeable ou time bound, que é determinar que a sua meta tenha prazos, tá? Então, vou explicar um pouquinho melhor, dar alguns exemplos de cada uma dessas características que uma meta SMART precisa ter. Tá? Então, quando a gente fala que ela seja específica, ela precisa ser algo direcionado e não algo abrangente.
Por exemplo, se você fala crescer na carreira. Crescer na carreira pode ser um objetivo, mas é uma meta, ela é específica o suficiente? No final, que tipo de perguntas você vai fazer para saber se você cresceu na carreira? O que significa crescer na carreira para mim não necessariamente significa crescer na carreira para você. Então, ela não é específica o suficiente. Mas, por exemplo, hoje eu sou assistente de RH e eu quero me tornar analista de RH. Ok, agora já está mais específico. Então, é uma coisa que você consegue no final validar. Se aconteceu ou não aconteceu. É específico o suficiente para que você consiga fazer uma pergunta e responder sim ou não de forma objetiva. Segunda característica que é importante você checar se a sua meta tem é se ela é mensurável. Pegando esse mesmo exemplo do assistente de RH que quer se tornar um analista de RH. Tá? O quanto que você consegue medir? Ele está bastante específico, mas talvez seja importante você colocar números que sejam mensuráveis, inclusive para saber o quão distante você está de atingir aquela meta. Então, talvez seja me tornar analista de RH ganhando um salário de 5 mil reais. Então, ok, você tem uma meta que é específica e ela é mensurável. Você consegue ver, ok, se a sua meta é chegar num salário de 5 mil reais como analista, hoje você tem um salário de 4 mil reais, você consegue inclusive acompanhar o como você está se aproximando disso. Ok, faltam 1.000 reais hoje, daqui a 6 meses eu ganho um aumento de 500 reais, então faltam só 500 reais, eu já evolui metade do caminho. Então, depois eu ganhei um aumento de mais 400 reais, estou com 4.900 reais, então falta só 100 reais para eu chegar na minha meta. Ela é totalmente mensurável, tá? E não necessariamente mensurável vai ser só com questões financeiras. Tem outras formas de você fazer a quantificação disso. Pode ser concluir uma pós-graduação. Então você também tem como mensurar quantos por cento da conclusão da pós-graduação você já fez. Se a pós-graduação tem 10 módulos, você já fez 7, você já concluiu 7 dos módulos, você tem 70% da sua meta em andamento, tá? Já concluída, em andamento para que seja concluída. Terceira característica é que ela seja atingível, tá? E aí, o que é importante quando a gente fala de metas que sejam atingíveis? Ela tem que ser uma meta que você seja possível alcançar. É importante que ela seja uma meta que seja desafiadora, que você, quando pare para pensar que você precisa atingir essa meta, você tem que pensar que não é algo que você atinge com muita tranquilidade. Ela te tira da zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser tão desafiadora que quando você pensa, você fala, cara, não vou fazer porque não vou nem me esforçar porque ela não é atingível. E aí um exemplo de uma meta que não é atingível nesse mesmo exemplo. Então, se você é um assistente de RH e você coloca uma meta, por exemplo, que você quer se tornar o presidente da empresa em um ano. Cara, você tem chances de fazer isso? Tem, mas ela é pouco provável. Tá? Ok, talvez você pode encontrar outras formas. Se você criar a sua própria empresa, pode ser que você que seja atingível. Mas aí você vai ter que chegar num próximo passo, que é o plano de ação para que isso seja factível. Mas, a princípio, procure metas que sejam desafiadoras, que te tirem da zona de conforto, mas que sejam atingíveis para que você atinja dentro do prazo que também você vai definir. É importante que seja também realista, sejam metas que sejam dentro da realidade, sejam realistas ao contexto. Pegando o exemplo ainda desse assistente de RH que quer se tornar analista. E aí, lembra que a gente deu um exemplo de salário como parte mensurável da meta? Então, um ponto para você pensar se a sua meta está sendo realista ou não é. Vou colocar uma meta de me tornar analista de RH com um salário de 5 mil. Isso me parece uma meta que é específica, mensurável e realista. Agora, se você coloca uma meta de, eu quero me tornar analista de RH com um salário de 15 mil. Para mim, pelo menos, obviamente você tem que fazer essa avaliação por si só, mas para mim ela já começa a não ser
tão realista, porque no mercado não é esse o salário que geralmente é oferecido para um analista de RH, tá? Então, é muito importante que você, na hora de colocar as metas, quando você verificar se ela é realista ou não, faça um cheque de consciência, seja crítico em relação a isso. Se você tiver com dúvida se ela é realista ou não, converse com outras pessoas, faça um cheque rápido com outras pessoas que conhecem essa realidade. Olha, João, eu estou aqui colocando algumas metas, estou pensando algumas coisas para mim. Você acha que um salário de 15 mil reais para um analista é realista, é algo factível? E aí coleta 2 ou 3 opiniões que isso já vai te dar uma sensibilidade se essa meta é realista ou não. Por fim, é importante você definir prazo, que ela seja timeable, que seja possível de definir um prazo para essa meta. Acho que ela é bastante simples no que consiste você definir um prazo, é você colocar uma data específica, e aí é muito importante que seja uma data específica, não seja no futuro, daqui a mais ou menos 5 anos. Defina uma meta. E aí uma dica para você, além de definir uma meta, além de você definir um prazo para essa meta, para a conclusão dessa meta, defina um prazo que não seja tão de longo prazo. Minha recomendação é que seja alguma coisa entre 1 ano, tenha metas entre 1 a 3 anos, no máximo 3 anos de conclusão, que você vai levar para concluir essa meta. Porque se você coloca metas de muito longo prazo, o efeito, a possibilidade de você procrastinar no meio, de você se perder nesse plano de ação é grande. Então é importante você pensar em metas de longo prazo, mas procure não trabalhar com metas de mais de 3 anos, e se você for definir algumas metas, é importante que você defina metas mais voltadas para o curto prazo e poucas metas de mais prazo, com prazo mais longo, tá? Para que essas metas consigam te mobilizar e fazer com que você busque essas metas todos os dias, ok? Bom, segunda dica é: faça um plano de ação. Planeje como alcançar as suas metas. Você já definiu as suas metas de carreira, as suas metas profissionais. Segundo passo é: faça um planejamento de como você vai atingir essas metas. E aí, a minha sugestão para você começar com esse plano de ação é: analise e defina o que é mais importante. Priorize, porque é muito comum quando você tem algumas metas, você está montando um plano de ação, você se perder numa série de ideias, numa série de iniciativas, e talvez todas essas iniciativas não são tão relevantes. Procure focar nas iniciativas que são mais relevantes, ok? E para você conseguir priorizar, a minha sugestão para você é: utilize uma ferramenta que é chamada de matriz SWOT. Se você não conhece essa ferramenta de gestão, faz uma busca rápida na internet, que você vai encontrar muito material falando sobre o que é a matriz SWOT. Eu vou passar de uma forma mais breve para você entender aqui, mas procure que você vai ver muito material sobre isso. Basicamente, a matriz SWOT ela é uma ferramenta de gestão, ela é muito utilizada para diagnóstico organizacional, diagnóstico de empresas, de setores, tá? Para fazer um diagnóstico estratégico, onde você vai mapear uma matriz que tem 4 quadrantes, onde você vai mapear ali, vai listar quais são as suas fortalezas, que é o S de strong, quais são as suas fraquezas, que é de weakness, quais são as fraquezas que você tem. E aí a minha sugestão é que você use essa matriz não para a empresa, mas use essa matriz para você, pensando em você como de certa forma, como se fosse uma empresa. Então, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades que existem disponíveis de acordo com a meta que você estabeleceu, com os seus objetivos, e quais são os riscos também que estão presentes no contexto, no seu ambiente, para que você se atente na hora de montar o seu plano, ok? Então, liste todas as suas fortalezas, exemplos de fortaleza. Eu sou uma pessoa super disciplinada, eu sou uma pessoa que tenho muito conhecimento, eu sou uma pessoa que falo inglês fluentemente. Então isso podem ser fortalezas suas. Exemplos de fraquezas: poxa, eu sou uma pessoa que eu falo inglês muito bem, mas eu não falo espanhol tão bem assim.
Eu sou uma pessoa que é uma fraqueza, não sou tão. Não sou bom com números, por exemplo. Então isso é pode ser considerado uma fraqueza, uma fragilidade. E aí pensando nas oportunidades, oportunidades que estão disponíveis no ambiente, no mercado. Uma oportunidade de mercado poxa, tem muita vaga disponível para analista de remuneração. Então isso é uma oportunidade. Se tem muita vaga para analista de remuneração, é uma coisa, uma oportunidade que você pode capitalizar, que você pode usar a seu favor, que está no mercado. Já um risco ok, agora com essa crise a gente está passando aqui, eu estou gravando esse vídeo na semana da crise do coronavírus. Então, com a crise do coronavírus, um risco é que o desemprego, o nível de desemprego está crescendo. Então, vão ter menos vagas disponíveis no curto prazo. Então, isso é um risco que é importante que você faça o mapeamento para definir bem o seu plano de ação. Tá? Segundo aspecto do plano de ação que é muito importante, defina prazos. E quando você definir prazos, não defina prazos só para a conclusão. Isso é uma armadilha perigosa para quem está trabalhando com um plano. Que ok, você define o prazo de conclusão de uma determinada atividade, de uma determinada meta, mas você não define um prazo para começar. E aí o que pode acontecer? Você começa a procrastinar o início, porque a data de conclusão, o prazo de conclusão está muito distante, e você começa a perder o prazo, você começa a comprometer o seu planejamento. Então, defina prazos e datas tanto para você começar as atividades, tanto para você concluir as atividades. Um outro ponto importante, quando você tiver a planejação, defina quem são os seus aliados. Por que eu acredito que você definir os seus aliados é muito importante? Porque você cuidar, muitas vezes, é mais importante até do que você ter a meta, você ter o foco. Para você manter o foco, é importante você cuidar do seu contexto, do seu entorno, do seu ambiente. Vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com carreira, mas só para ilustrar. Você já tentou fazer dieta? Então imagina que você está fazendo uma dieta e na sua casa, sua esposa, os seus pais, eles adoram doce, eles são confeiteiros e fazem muito doce todo dia da semana. Obviamente, então vai ser um pouco mais difícil você manter o foco no seu objetivo, que é a sua dieta. Então, se você define alguns aliados, nesse exemplo, você define com a sua esposa ou o seu esposo que durante o período da sua dieta, vocês não vão fazer doce durante a semana, só no final de semana, ele se torna um aliado no atingimento dessas suas metas. Um exemplo real que eu fiz, uma das coisas do meu plano de ação era melhorar o meu inglês, tá? A minha comunicação em inglês, tanto escrita quanto falada. E aí eu defini alguns aliados dentro da minha equipe com quem eu pudesse trocar e-mail sempre em inglês, mesmo que não tivesse a necessidade, que a gente fosse fazer reuniões, fizesse as reuniões em inglês também para que eu pudesse praticar. Então, para fazer esse combinado, eu tive que definir quem seriam os meus aliados para o atingimento dessa meta de desenvolvimento, dessa meta profissional que tinha a ver com o meu autodesenvolvimento. Tá? Então é muito importante você definir aliados. Um outro aspecto que parece muito simples, mas é extremamente importante. Comece. Comece o quanto antes. Porque muitas vezes a gente fica buscando a situação ideal, a situação perfeita para começar e a gente não começa nunca. Então, primeiro ponto comece, colocou o planeação, definiu a data de início, comece antes da data de início, não procrastine, porque no final do dia o que vai fazer a sua transformação, o que vai fazer que as coisas se tornem realidade é você começar, não é você fazer o plano, montar um PowerPoint, montar um Excel com todas as datas, todo o planejamento detalhado. E aí depois de começar, pense que é muito importante você começar, porque inclusive se você começar e não for a situação ideal, nada impede
que você ajuste a rota ao longo do caminho. Se você começou, digamos que o seu plano é aprender inglês, ter inglês avançado. No meio do caminho você entendeu que, na verdade, ao invés de tornar o seu inglês avançado, você precisa de um inglês fluente, ok, você ajusta o plano, intensifica a energia que você está colocando naquela meta e, ok, você adapta o plano. Mas se você não tiver começado, até para você intensificar vai se tornar mais difícil. Então a dica é: comece o quanto antes e faça os ajustes necessários ao longo do caminho, conforme você for ajustando o seu plano. Terceira dica: busque feedback. Busque feedback das pessoas. Feedback é uma ferramenta bastante simples, barata e que é bastante efetiva. E aí tem algumas dicas para quando você for buscar feedback. Primeira dica é: busque perspectivas diversas quando você for buscar o feedback de outras pessoas. Pessoas que pensem diferente de você, pessoas que tenham relações diferentes com você. Um exemplo: não busque feedbacks de pessoas, por exemplo, somente do seu gestor. Isso eu diria um erro, talvez um equívoco comum. A gente está mais habituado a buscar feedback do nosso gestor, nosso líder. Só que ele vai ter uma perspectiva, ele vai ter um olhar sobre você. Busque feedbacks de outras pessoas também, que tenham visões e perspectivas diferentes do seu gestor. Por exemplo, busque feedback dos seus pares, das pessoas que reportam para o mesmo gestor que você, que estão no mesmo nível hierárquico que você. Eles podem te dar dicas e feedbacks que vão te ajudar muito no seu crescimento. Busque feedback do seu time, se você é um gestor de equipe. Como que você melhora como gestor, como líder dessa equipe, ou feedback sobre outras coisas também, não necessariamente só como líder deles. Tá? Um outro feedback que eu considero extremamente importante é: busque feedback dos seus clientes. E aí, quando a gente tem RH, às vezes pensa: mas os meus clientes, eu não trabalho com vendas. Mas você tem clientes internos. Se você não sabe quem são os seus clientes internos, uma dica é: busque saber o quanto antes. Porque acho que o profissional, eu ia falar o profissional do futuro, mas na verdade o profissional de hoje, ele tem que entender que ele está ali para gerar valor, para atender uma demanda, para gerar valor para um cliente, seja ele externo à empresa que você trabalha, seja no mercado, ou seja um cliente interno. Então, se você não sabe quem é o seu cliente interno, busque saber o quanto antes, e uma vez que você saiba, busque o feedback dele para como é que está as suas entregas para esse cliente interno. Quanto de valor você está conseguindo gerar para esse cliente interno. Um outro ponto importante que eu vejo que muita gente não faz quando vai pedir feedback: compartilhe quais são os seus objetivos. Dê a oportunidade da pessoa que está te dando esse feedback de entender aonde você quer chegar. Porque talvez sabendo desse objetivo, ela vai te dar um feedback muito mais específico e que vai contribuir muito mais para o seu sucesso em chegar naquele objetivo. Vou te dar um exemplo prático. Se você hoje é analista e você pede um feedback em relação ao trabalho que você vem fazendo, ao seu resultado, ele vai te dar um feedback. Talvez, se você compartilhar que você tem a intenção de se tornar um líder de pessoas, ele vai poder trazer algumas coisas no seu comportamento que vão te ajudar na construção, nessa caminhada para se tornar um líder. Coisas que talvez como analista não faça diferença para você. Ele fale: não vou comentar sobre esse tipo de comportamento porque só faria diferença, só faria sentido para alguém que tem uma posição de gestão ou que almeja essa posição. Então, compartilhe os seus objetivos com as pessoas que você escolheu para te dar esse feedback, que por fim é um presente. E aí entra no terceiro aspecto que eu queria comentar: escute o feedback. Entenda que justamente o feedback é um presente que a pessoa tá te dando. Nos dias de hoje, o tempo é um recurso super escasso, e se alguém parou 30 minutos para se dedicar a te dar um feedback, alguma coisa que vai ajudar no seu crescimento, escute o que a pessoa está falando. Esteja mais preocupada em
receber esse presente, escutar o que a pessoa tem a te dizer, do que nesse momento rebater ou tentar justificar se for um feedback construtivo. Escute o feedback do início ao fim e depois você faz a sua análise do que faz mais sentido dentro das suas prioridades para colocar em prática. E aí, quarta dica, na verdade, trabalhe nesses feedbacks. Parece muito óbvio trabalhar nos feedbacks, mas muita gente não faz. Eu, inclusive, acho que é a parte mais difícil, porque não que você coletar, você se expor e ir lá pedir um feedback para um par, para a sua equipe, para um cliente interno, seja algo muito fácil. Mas eu acho que é a parte mais fácil ou mais simples. O mais difícil é você ter disciplina para colocar, considerar esse feedback no seu plano de ação, no seu plano de desenvolvimento e trabalhar em cima deles no dia a dia. Tá? Essa é uma parte que eu considero bastante difícil, porém é a mais importante, porque só vai fazer diferença no seu desenvolvimento as coisas que você trabalha para mudar. E além disso, é muito importante que as pessoas que te deram feedback percebam que você está fazendo um esforço, está colocando energia em melhorar aquilo que elas te deram. Afinal, elas disponibilizaram 30 minutos, uma hora, seja lá quanto tempo for, para te dar esse feedback, para te dar esse presente. E se você no final não trabalha sobre esses feedbacks, se elas percebem que o tempo que ela disponibilizou para vocês, o tempo que ela investiu com você foi em vão porque você não está fazendo nada com o que ela falou, as chances são que num próximo pedido de feedback ela não vai se dedicar tanto, não vai ver tanto valor em te dar o feedback, uma vez que você não fez nada com o feedback que ela deu. Então, a minha dica é, uma vez que você saiba quais são os pontos que você tem a desenvolver, que você recebeu no feedback, ou os pontos fortes também, trabalhe para potencializar os pontos fortes e minimizar as partes que você precisa desenvolver, os pontos que você precisa melhorar. Quinta dica é invista em conhecimento, invista em conhecer mais, entender mais, se capacitar. Isso é algo muito importante. Muitas vezes as pessoas falam: ah, Reinaldo, mas eu não tenho dinheiro para investir na minha capacitação, eu não tenho tempo, a minha vida ela é muito corrida. E aí eu estou trazendo aqui algumas formas de você investir nesse conhecimento que não necessariamente custam muito dinheiro ou que exigem tanto tempo. E aí, primeiro ponto para você estar atento é internet. Quanto tempo as pessoas gastam em internet, hoje na internet, para interagir nas mídias sociais, para ficar no WhatsApp ou para ficar lendo notícias que não são tão relevantes? A internet é uma ferramenta muito poderosa, mas você precisa saber utilizá-la. Então na internet hoje tem muito conhecimento, tem muita informação. No YouTube, no Spotify, no próprio Instagram tem bastante gente compartilhando conhecimento. Eu mesmo compartilho muito das coisas dos meus vídeos com vocês no Instagram também, no Instagram do Alta Performance SA. Então, acho que é muito mais uma questão de você direcionar o seu tempo para plataformas na internet que gerem valor. E aí não só plataformas, porque o YouTube tem de tudo. Tem de piada, não que piada não seja interessante, não possa ser algo inclusive para te acrescentar, mas tem conteúdo no YouTube de alto valor. Tem aula de Harvard no YouTube se você buscar. Então acho que é muito como você utiliza a ferramenta. Além disso, livros. Ok, livros no geral não são gratuitos como são na internet, mas hoje em dia, principalmente, também não são tão caros. E aí, principalmente se você falar dos livros, dos livros digitais, livros no Amazon. Então tem livros que são eventualmente gratuitos ou muito baratos. E o próprio livro físico também não é, no geral, não é tão caro que você não possa fazer um investimento. Geralmente tem livros de 20, 30, 100 reais. Não são livros muito... Geralmente não é muito mais caro. Você consegue encontrar livros muito bons nessa faixa de valor. Terceira fonte para você buscar conhecimento é filmes e documentários. E no geral, as pessoas assistem filme. Hoje as pessoas, ainda mais nesse tempo de isolamento social,
eu vejo várias pessoas falando que do Netflix. Então, ok, você está no Netflix, busca uma série para você se entreter, mas reserva um tempo do seu dia, da sua semana, para você assistir um conteúdo no Netflix que vai te acrescentar um documentário sobre a biografia de alguém que pode ser inspirador, que pode te trazer inspirações para a sua carreira, o próprio um documentário que fale sobre um aspecto mais técnico que tem a ver com a sua carreira ou com uma área da sua carreira que você quer migrar. Então tem bastante filme que vai te acrescentar conhecimento. É só você buscar. Além disso, cursos. E aí, quando eu estou falando de curso, pode ser tanto curso presencial ou curso online. E hoje tem muito curso online e muito curso online de alta qualidade. Então, o curso online, não, hoje, inclusive, não necessariamente ele é tão mais barato, mas hoje tem muito curso online gratuito na internet, principalmente. E eu vejo como a principal vantagem do curso online você economizar tempo, o tempo de deslocamento. Porque o tempo que você vai gastar para se deslocar para um curso presencial, por exemplo, se ele é 5 dias, uma semana de curso, se você gastar meia hora para ir e meia hora para voltar desse curso, você já gastou 1 hora por dia, você já desperdiçou 5 horas da sua semana. 5 horas que talvez você pudesse estar investindo em algum outro tipo de conhecimento. Então, minha dica é: faça cursos, busque curso. Se você não tem dinheiro no momento para investir em curso, faça cursos online que sejam gratuitos, ou se você já tiver um pouco mais de recurso, procure alguns cursos pagos, porque no geral a transformação dos cursos pagos elas são maiores, talvez não tanto não necessariamente os cursos pagos têm uma qualidade maior, mas um ponto importante é, inclusive, que quando você paga pelo curso, mesmo que seja um valor pequeno, um valor simbólico, você se compromete mais com esse conteúdo, você se compromete mais com esse curso. Então, minha dica é: faça cursos que sejam gratuitos, mas eventualmente faça cursos também que sejam pagos. Pega um curso que tem um valor pequeno na internet para você buscar conhecimento. Um último ponto é: procure pessoas para conversar, mas procure pessoas que te acrescentem, pessoas que conheçam mais do que você sobre um determinado tema que te interessa. Existe uma máxima, um jargão que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então procure pessoas para conviver que conheçam mais do que você sobre uma determinada área de conhecimento. Converse com elas, e quando estiver conversando com elas, procure conversar sobre temas dessa área que ela domina, para que você possa conhecer mais sobre essa área a partir dessa interação, a partir dessa conversa. E aí, uma outra dica que eu dou para você, que tem a ver com isso, mas um pouco fora, também busque conhecimento. Se você tem uma determinada área, por exemplo, você quer entender mais de remuneração, então procure pessoas que conheçam bastante sobre esse assunto para poder conversar com você. Mas não fique tão passivo nesse processo. Não espere só que ela traga informações para você. Busque informações sobre esse tema e leve para discutir com ela. Poxa, Reinaldo, eu vi um podcast falando sobre estratégia de remuneração que eu achei super interessante, e ele fala sobre isso e esse aspecto. O que você acha sobre isso? Você concorda? Você discorda? Traga temas que sejam relevantes para a mesa. Contribua também para a troca de informação. Não é porque você sabe menos naquele momento que você não pode, de alguma forma, contribuir para a qualidade da conversa, para a qualidade do diálogo. Um sexto aspecto que é muito importante é: procure aplicar os novos conhecimentos que você adquiriu. Buscar conhecimento é muito importante, mas é muito importante que a busca de conhecimento não seja uma muleta para que você procrastine a possibilidade de colocar em prática esse conhecimento. Tá? E até porque é muito importante, tem algumas teorias de aprendizagem que falam sobre o 20-70-10. Não sei se vocês já ouviram falar, que é 10% do seu aprendizado você traz do teórico, você traz de
cursos, estudos, livros, da parte teórica do aprendizado, de você aprender. 20% você absorve no compartilhamento de informação, você aprende com os outros. Tá? Seja conversando e adquirindo conhecimento, seja ensinando. Ensinar, inclusive, é uma ótima prática para você absorver novos conhecimentos. Eu super recomendo. Um dos motivos, inclusive, que eu criei o canal aqui foi para que eu pudesse transmitir um pouco do que eu pude aprender ao longo da minha trajetória profissional e com isso também aprender, consolidar e solidificar o conhecimento que eu tenho. Tá? Porém, 70% do conhecimento, do conhecimento é absorvido através da prática, ou seja, mão na massa. Então, uma vez que você absorveu um conhecimento novo, cara, procure o quanto antes colocar esse aprendizado na prática, porque no final do dia é isso que vai fazer com que você absorva e solidifique esse conhecimento, que inclusive tenha insights práticos sobre a aplicação desse conhecimento. E no final do dia, como a gente está falando também de crescimento de carreira, o que vai fazer com que você cresça é a possibilidade que você tem, a capacidade que você tem de colocar o seu conhecimento em prática em favor do seu cliente, em favor do negócio que você atende. Tá? Então, mais importante do que buscar novos conhecimentos é colocar esses novos conhecimentos em prática. Sétima dica, invista em networking. Invista na sua rede de contatos profissionais. Tá? E quando eu falo de investir em networking, muita gente confunde investir em networking com fazer amizades no trabalho. E, ok, fazer amizade no trabalho ou em qualquer lugar é super importante por uma série de aspectos. Mas quando a gente fala de networking é um pouco diferente. Eu acredito que o melhor networking que você vai fazer é um networking que é baseado na geração de valor, quando você adiciona valor para as pessoas que estão na sua rede. E tem diversas formas de você adicionar valor para as pessoas que estão na sua rede. Você conectar pessoas é uma forma de você adicionar valor para as pessoas que estão na sua rede. Por exemplo, você conhece uma pessoa que quer implementar um plano de cargos e salários na empresa que ela trabalha. Mas ela não conhece, não sabe como fazer. E você conhece uma pessoa que ela é especialista em implementação de cargos e salários. A partir do momento que você simplesmente une essas pessoas, coloca essas pessoas em contato, você já gerou valor para duas pessoas da sua rede de contato. Uma pessoa tem uma dificuldade, ela tem dificuldade em falar inglês. Por exemplo, você fala inglês super bem. Então você pode dar algumas dicas para ela, você pode sugerir que vocês tenham uma hora, uma vez por semana, que vocês almocem juntos e durante esse almoço vocês vão falar somente inglês. Isso também é uma forma de você adicionar valor para a sua rede de contatos. E aí, um ponto ainda nessa linha de fazer amigos, não é necessariamente fazer networking, ser legal é muito bom e eu considero muito importante, mas você tem que entender que isso não é suficiente para que você construa uma rede de contatos forte, uma rede de relacionamento forte. É importante que você cuide da sua reputação profissional, é importante que você gere valor para a sua rede de relacionamentos. Um outro ponto importante que é super simples, mas muita gente deixa de lado é informe para a sua rede de contatos sobre o que você faz. Muitas vezes você conhece pessoas que podem fortalecer a sua rede de contatos, mas você não dá a oportunidade que elas saibam o que você faz. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu, naturalmente até, mas eu sempre procuro dizer sobre o que eu trabalho. Eu tenho uma dificuldade que muitos dos meus amigos não entendem o que eu faço na área de remuneração, confundem com a área de departamento pessoal, confundem com a parte de recrutamento e seleção, quando eu falo que eu trabalho em RH, não entendem exatamente o que eu faço. E eu procuro sempre explicar de uma forma que seja simples, para que pessoas que não trabalhem na área entendam o que eu faço. Então, acho que isso é uma forma de você potencializar a sua rede de contato. Além disso, é importante que você compartilhe os seus planos, porque quando você
compartilha os seus planos, você inclusive dá a possibilidade das pessoas contribuírem com eles. As pessoas às vezes podem saber o que você faz, mas não sabem o que você está planejando para o futuro. E aí você está perdendo a oportunidade que elas te deem, feedbacks construtivos para que você ajuste o seu plano eventualmente, e outra, você está perdendo a possibilidade também de que elas te coloquem em contato, por exemplo, com alguém que pode fazer com que esse plano se torne mais concreto, fique mais próximo. Então, é muito importante você compartilhar os seus planos. E eu vejo que muita gente tem receio de compartilhar os planos por medo de críticas ou até mesmo por receio, por que eu vou compartilhar esse plano? As pessoas vão achar que vão pensar mal sobre isso, vão me criticar por conta desse plano, vão achar que esse meu plano é muito ambicioso, por exemplo. E eu recentemente, quando eu decidi dar o passo de criar o canal do Alta Performance SA, quando eu tomei a decisão de compartilhar esse plano, essa ideia de montar o canal, eu tive gratas surpresas de pessoas que deram feedback super positivos sobre, poxa, Reinaldo, que legal, cara, a coragem que você teve de montar esse canal para compartilhar conhecimento. E eu tava super apreensivo, falando, poxa, mas o pessoal vai achar que ridículo que eu tô fazendo um canal de YouTube para compartilhar conhecimento e tudo mais. E os feedbacks que eu recebi, por sorte, foram todos muito positivos. E eu comentei por sorte, mas talvez não seja tanta sorte, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas que vão criticar essa sua atitude, no geral, elas não vão vir até você para falar. No geral, os feedbacks que você vai ter são muito mais para reforçar a sua atitude, o plano que você tem, vão te energizar muito mais do que tirar energia de você. Mas também, se tirar energia, não tem nada de errado com isso. Se for um feedback, tirar energia não, mas se for um feedback que ele é construtivo, ele é um feedback que vai te fazer enxergar uma dificuldade que você não está vendo, que bom, que ótimo que você viu antes de que aquilo fosse de fato um obstáculo. Você tem a possibilidade de contornar e passar por esse obstáculo de forma mais tranquila. Oitava dica é: busque por experiências e experiências que te tirem da sua zona de conforto. Aqui eu trouxe uma imagem que fala a sua zona de conforto está de um lado e aonde as coisas acontecem, onde a mágica acontece, é justamente do outro lado, tá? Então, busque coisas, experiências que te coloquem fora da zona de conforto. Recentemente eu vi um post no LinkedIn que eu achei muito interessante, que fala justamente disso, o quanto que as pessoas confundem tempo de trabalho, tempo de estrada com experiência, tá? E aí eu trago aqui um ponto que experiência não necessariamente tem a ver com tempo de serviço. O post falava justamente disso. Se você faz 10 anos exatamente a mesma coisa, provavelmente você não está acumulando experiência. Você acumulou experiência no primeiro ano que você estava fazendo aquilo, que aquilo era novo, você aprendeu, mas depois disso você simplesmente repetiu, você não acumulou novas experiências, tá? E é muito importante que você entenda que não necessariamente tem a ver com que você ir para outra área, você ir para outra empresa. Você pode, dentro da mesma área, dentro do mesmo processo, buscar novas formas de fazer aquilo, novas formas de resolver um determinado problema de maneira mais eficiente. E com isso sim você está acumulando experiência, mesmo que você não tenha mudado de área ou mudado de empresa, tá? Então acho que isso tem muito mais a ver com a sua atitude frente aos problemas do que com a possibilidade de mudar de área ou de empresa a todo tempo. E aí um outro ponto que eu acho importante para você potencializar as suas experiências é sempre se perguntar sobre quais são as lições aprendidas, focando numa melhoria contínua. E aí recentemente eu escutei um exemplo falando sobre a diferença do Uber para o piloto de Fórmula 1, porque ambos os profissionais trabalham com uma tarefa similar, que é dirigir um veículo. E por que o piloto de Fórmula 1 atinge alta performance e o motorista de Uber não? Basicamente, tem obviamente outras variáveis, mas a variável que eu vi nessa analogia que eu achei muito interessante é o foco em melhoria. Um piloto de Fórmula 1, ele faz 1 hora de treino e depois ele vai investir mais 1, 2, 3 horas investindo em analisar o que ele pode melhorar, o que ele fez de errado, o que ele pode melhorar na execução dele.
Já o motorista de Uber não, ele dirige talvez mais horas até do que o piloto de Fórmula 1, mas não necessariamente ele tem uma intenção, não direciona energia intencionalmente para melhorar a performance dele como profissional na execução daquela atividade de direção, de condução do veículo. Tá? Então, isso eu vejo como muito importante. Você investir tempo nas lições aprendidas. Terminou de fazer um projeto, principalmente se for um projeto novo, faça uma sessão de lições aprendidas, se possível com as pessoas que participaram do projeto junto com você, para entender quais são as principais oportunidades de aprendizado, para que numa próxima vez você execute esse projeto de uma forma melhor. E você pode se surpreender, porque por mais que o projeto seja executado, por mais que a atividade seja executada de forma muito efetiva, sempre tem o que você melhorar na execução da atividade. Por fim, arrisque, saia da sua zona de conforto. Mais uma vez, o seu desenvolvimento ele está do outro lado da sua zona de conforto. Eu costumo dizer que os grandes atingimentos, os grandes saltos de desenvolvimento estão do outro lado do medo. Então, se você está com medo de fazer alguma coisa, tá inseguro para fazer alguma coisa, cara, arrisque. Faça, ok, arrisque dentro de um ambiente controlado, gerencie os seus riscos, avalie quais são os cenários, o que você tem a perder se der errado, o que você tem a ganhar se der certo, mas no geral, quando você se arrisca, você tem muito mais chances, o upside, as possibilidades de ganho no geral são muito maiores do que os riscos que você se expõe se você errar. Nona dica é: gere resultado. Se preocupe em gerar resultado. Porque gerar resultado é o que vai te fazer crescer profissionalmente no longo prazo. Porque nada é mais importante, todas as outras 8 dicas que a gente falou até aqui, elas não são mais importantes, ou inclusive elas não vão funcionar no longo prazo se você não gerar resultado, seja para os seus clientes, principalmente para o negócio, para a empresa que você atende. Tá? Isso é o que vai ser mais importante. Uma coisa importante para vocês diferenciarem é que muitas vezes as pessoas confundem o nível de esforço que elas colocam, que elas aplicam na atividade que elas estão fazendo, com o resultado. Se você está colocando um nível de esforço grande, um nível de energia grande no seu trabalho e não tá sendo reconhecido por isso, uma sugestão que eu faço: pare e avalie se você está gerando um resultado proporcional ao nível de esforço que você está colocando, o nível de energia que você está colocando na atividade. Então, inclusive, para você avaliar isso, é importante que você entenda qual é o resultado esperado das suas atividades e procure, de alguma forma, mensurar isso de forma o mais objetivo possível, para que você consiga acompanhar a melhoria na entrega de resultado. Porque no final do dia, o que te torna relevante e desejado, seja na empresa que você está, seja no mercado, em outras empresas, é o resultado que você gera. É isso que vai fazer com que você seja relevante, é isso que vai fazer com que você seja procurado para atuar em outras áreas, outros projetos. Inclusive, acho que esse é um bom indicativo do resultado que você está gerando. Quando você começa a ser convidado a participar de outras atividades que não necessariamente estão dentro do seu descritivo de cargo, estão dentro do seu job description. Tá? Então, se atente a isso, que isso é um sinal, isso não significa necessariamente, não é só uma questão de resultado, mas isso eu avalio que é um sinal importante de que que o seu trabalho está gerando resultado, está gerando impacto. Quando você passa a ser convidado, quando você passa a ser chamado para participar de atividades que não necessariamente estão dentro do seu escopo, estão dentro da sua responsabilidade. E uma outra coisa que é importante você ter em mente quando você fala de focar no resultado é você entender que o mundo é maior do que o seu entorno, o mundo é maior do que o que te cerca ali. Eu vejo muita gente questionando, reclamando, até falando: poxa, não, Reinaldo, mas esse negócio de resultado na minha empresa não funciona, não é assim. Lá na minha empresa, o mais importante é você ser amigo do chefe, você ter relacionamento, uma empresa muito política. Eventualmente isso pode ser verdade, em algumas empresas de fato isso acontece, mas fato é
que o mundo ele não se resume à sua empresa. Então amplie o seu olhar, amplie a sua forma de pensar, porque se dentro da empresa que você está, o resultado que você está entregando, apesar de relevante, não está sendo reconhecido, em algum momento, em algum lugar, isso vai ser, inclusive por pessoas que passaram por aquela empresa que você está hoje e foram buscar uma empresa onde resultados são mais reconhecidos. Se essas pessoas elas trabalharam com você na empresa que você está e foram para uma empresa onde o resultado é de fato valorizado, pode ter certeza que essas pessoas vão lembrar de você, vão te recomendar, vão te indicar para essas vagas. E aí você vai para um lugar onde você vai poder ser reconhecido pelos seus resultados. Então, foca em entregar resultado, foca no output, no que você entrega e menos no esforço que você tem. E um outro ponto importante que eu quase esqueci de comentar, conheça os seus resultados. Principalmente quando você está falando que o mundo é maior do que o seu entorno, é importante você conhecer os seus resultados, inclusive se você for para uma entrevista, se você participar de um processo seletivo para uma outra área. Então, se você não sabe falar sobre os seus resultados, isso pode te atrapalhar eventualmente num processo seletivo. Então, é muito comum nos processos seletivos as pessoas começarem a falar sobre o que elas fazem, como elas fazem. E o mais importante, o que vai convencer as pessoas, o que vai mostrar o seu valor, mais do que o que você faz e como você faz, que não é que seja irrelevante, mas é o resultado que você entrega. Então, na sua entrevista, sempre que você for falar das coisas que você faz, você pode falar sobre o como, mas não deixe de enfatizar o resultado que você gera. E para falar com propriedade sobre o resultado que você gera, você precisa conhecer e entender bem o impacto que você gera com o seu trabalho. Então, mantenha isso em foco e procure melhorar isso, melhorar os resultados que você gera, porque isso é o que vai te fazer crescer profissionalmente no longo prazo, seja na empresa que você está, seja em qualquer outra empresa. Por fim, a dica que eu prometi para vocês ao final, isso não é necessariamente uma coisa que vai fazer com que você cresça, vai acelerar o seu crescimento, mas eu acho que também é uma coisa importante. Por quê? Porque vai tornar a sua jornada mais fácil, vai tornar a sua caminhada mais fácil. E é importante a gente entender que essa questão essa jornada profissional não é a jornada do crescimento profissional, ela não é uma corrida de 100 metros, ela não é um tiro de 100 metros, de 200 metros. Ela se aproxima muito mais de uma maratona, é uma jornada longa, onde o ritmo e a consistência contam mais do que a velocidade. A velocidade é importante sim, mas a consistência é muito importante. E para você se manter consistente nessa caminhada, nessa jornada, é muito importante que você desfrute de boa companhia ao longo dessa jornada. Então, procure se cercar de pessoas que te fazem bem, de pessoas que incentivam o seu crescimento, te incentivam a sair da zona de conforto, te apoiam nas decisões difíceis que você tem que tomar, porque isso vai fazer com que a jornada se torne mais agradável. E é muito importante numa jornada de longo prazo, numa maratona, que você desfrute não só da chegada, que você não tenha só a chegada como fator para te manter energizado. É importante que você desfrute da caminhada. É isso que vai fazer com que você chegue melhor, chegue mais saudável e mais feliz na linha de chegada. E uma outra coisa também para te manter, uma outra dica para te manter com a energia alta ao longo dessa maratona é que você celebre todos os seus sucessos e não só os grandes sucessos. Isso é muito comum, pelo menos para mim, foi um erro que eu cometi bastante. Eu avalio hoje que eu cometi esse erro bastante, que é, às vezes, ter um pequeno sucesso, não celebrar, pensar no próximo projeto, no próximo objetivo, porque o próximo é o mais relevante. Isso, ok, é bom que te mantém sempre caminhando, mas ao longo do tempo ele pode ir minando a sua energia. E eu aprendi recentemente com um dos meus gestores que é muito importante você celebrar e celebrar com intensidade dos grandes sucessos, dos grandes atingimentos, aos pequenos, aos diários. Você celebrar todo dia um pouquinho as suas pequenas conquistas faz com que a sua jornada seja mais agradável, que a sua jornada seja mais prazerosa. E além disso, se você almeja se tornar um gestor, um líder de pessoas, é muito importante que você adquira esse hábito
para você. Você pratique esse hábito com você para que você seja capaz de replicar isso para o time, porque isso, na função do gestor, grande parte da sua responsabilidade, você incentivar, você manter a sua equipe energizada e com foco na direção do que vocês precisam cumprir. E você celebrar as pequenas vitórias é um fator muito importante e muito efetivo para que você consiga manter a sua equipe energizada apesar de todos os desafios. Então, a dica que eu tenho para você é: celebre todas as vitórias, todos os sucessos, dos pequenos aos grandes. Comece a celebrar pelas suas vitórias, pelos seus sucessos, para que você inclusive consiga depois, eventualmente numa posição de gestão, consiga influenciar as pessoas para que elas celebrem também suas próprias vitórias, pequenas ou grandes. Isso é muito importante e isso vai fazer com que você se mantenha energizado ao longo da sua trajetória, sua maratona de crescimento profissional. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês acharem que esse conteúdo é relevante para alguém, pode ajudar alguém na trajetória de crescimento profissional, compartilha com essa pessoa. Se você acha que tem alguma coisa que eu não comentei aqui, que é importante para o crescimento de carreira, foi uma coisa que foi importante para o seu crescimento de carreira, comenta aqui embaixo na caixa de comentários, que eu vou estar muito feliz de fazer um próximo vídeo falando sobre esses aspectos que você comentou. Muito obrigado e até o próximo vídeo do nosso Alta Performance SA.